abrir aí no livro de Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler do 1 até o número 10. A primeiro. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Que a tua graça esteja sobre nós, bom Deus, em nome de Jesus. Ontem eu estava lá em casa, cheguei em casa lá, a família estava lá num cafezinho da tarde, tá? Aí falaram assim: conta para ele, mãe. Conta para ele o que o Tiago falou. Eu falei: meu Deus, já até fiz assim. Conta aí. E tinha que ser minha mãe, pelo jeito tinha que ser minha mãe, não podia ser outro, porque ninguém se atreveu a falar. Aí minha mãe se posicionou. Então, ontem à noite, era meia-noite, né, mãe? O Tiago me ligou. O pastor Tiago, meu sobrinho. Ore por mim, minha mãe. Ore por mim, porque eu estou acabado. Eu estou assim, né? Sobrecarregado. Mas, meu filho, o que aconteceu para você estar dessa maneira? Mãe, eu estava aqui na igreja pregando. E eu pregava sobre a morte, sobre Cristo vencendo a morte. E falei da morte de Abraão, do filho de Abraão, e falei da morte. De repente, a pastora da igreja caiu morta no culto. Já pensou que experiência, irmão? Você está pregando e a pastora da igreja cai morta, e ele estava falando de morte. Então, ora por mim, mãe, por favor. A Rosana estava do lado, já falou assim: olha lá quando você for pregar de morte. Né? Sou sua esposa, hein? Falei: então quer dizer que eu não posso nem falar mais sobre a morte de Cristo? Não, na morte de Cristo você pode falar. Como que a vida é efêmera, né, irmãos? Como que a vida é passageira e como a gente não sabe nada da vida. Aquela pastora estava lá no meio da igreja e disse que ela estava totalmente vibrante, participando do culto, louvando e glorificando. Bum, caiu. No meio do culto, caiu. Pá. Mas e se fosse outra pessoa? Que não estivesse assim tão radiante com Deus? Ou tão feliz com Deus? Ou se fosse outra pessoa que estivesse até envolvido com a glória desse mundo? No meio do culto, bum! A nossa vida é como um vapor que aparece
e logo desaparece. Se nós formos contar os dias da nossa existência, eles são como que nada, diante do Deus eterno que servimos. A própria palavra diz que, para Ele, um dia é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. Eu quero crer, em nome de Jesus, que aquele movimento daquela pastora fosse movimentos sinceros diante do Senhor. E que agora ela esteja usufruindo da glória de Deus. Porque é o que vai consolar a família, é o que vai consolar o seu marido, é o que vai consolar os seus filhos. Nós perdemos, mas Cristo ganhou. Não está entre nós, mas está entre os anjos, no reino celestial. Eu queria que agora você abaixasse a sua cabeça e orasse pelos seus familiares que não são salvos, que não estão em Cristo. Por causa desse pequeno detalhe, a vida é efêmera e passageira. E no abrir e piscar de olhos já não poderemos estar aqui. Mas se não estivermos mais aqui, que estejamos na glória do Pai eterno. Ore. Ore pela sua avó, pelo seu avô, pelo seu tio, pela sua tia, pelo seu pai, pela sua mãe. Ore por aqueles que estão desviados dentro da sua casa. Ora por aqueles que estão sem força, desanimados, tristes, que não acham mais prazer no Senhor e nem alegria no Senhor. Ore. A vida é efêmera e passageira. Quanto mais pensamos que vamos viver, o que é a nossa vida? Oh, amado Deus, que a tua graça seja vista sobre a família dos teus servos que estão aqui, com grande redenção e com grande salvação. Em o nome poderoso de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Infelizmente, não há como pregar o Evangelho sem falar de morte. Porque a morte, ela está em todos os lugares. O primeiro grande mandamento que Deus deu a Adão foi para não comer do fruto que havia no meio do jardim. Porque se você fizer isso, certamente morrerás. Como não falar de morte? A morte precisa impactar os nossos corações. É através da morte que nós percebemos que não somos nada. Que mais um minuto de vida sempre será uma graça de Deus. Que mais um minuto de vida é um grande milagre de Deus nas nossas vidas. A morte vai nos rodear. A cada momento, a cada instante. Diz a palavra do Senhor que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então a morte estará sempre diante de nós. Quando me levanto, à tarde, quando estou trabalhando, à noite, quando vou me deitar, e durante o sono da madrugada, ela estará me rodeando. Mas graças a Deus, que sobre nós raiou a vida de Cristo Jesus, o Senhor, que é poderosa para vencer o poder da morte.
e do inferno. E ainda que ela nos apanhe, ela apenas tocará o nosso corpo físico e mortal, e mais nada. Nós precisamos ver a morte como um grande prêmio. Nós que estamos em Cristo. Nós precisamos conceber a morte como prêmio de Deus. Preciosa é a morte dos seus santos à vista do Senhor. É um contrassenso, até que parece que é uma loucura tudo isso. Preciosa é a morte dos seus santos aos olhos do Senhor. E por que é que nós nos apavoramos, então, tanto com a morte? Porque Deus não nos criou para ela. Deus não nos criou para morrer. Deus nos estabeleceu para a vida. E para a sua vida ser vivida em nós. Então a morte, de alguma forma, ela sempre vai trazer temores. E talvez até o mais espiritual de todos os homens. Porque é o enigmático, é o misterioso. O que a morte traz atrás dela? Qual é o galope da morte? O que acontece com o ser humano quando ele morre? E as pessoas se preparam para isso nas diversas religiões. A doutrina kardecista, para fugir dos terrores da morte, ela anuncia a reencarnação em algum outro ser, em algum outro elemento da natureza. Os ateístas, para se livrarem da morte, dizem que Deus não existe. Ora, se Deus não existe, não existe também a morte. Porque ele foi o primeiro que falou sobre a morte. O homem nem sabia o que era isso e Deus já estava falando da morte. É muito confortável a doutrina kardecista. É muito confortável a doutrina ateísta. Porque não me traz responsabilidade sobre esta morte. De alguma forma, irei escapar dela. Na boa. Na boa. Você quer ficar tranquilo? Seja um ateísta. Seja um testemunha de Jeová. Morreu? Acabou. Então a morte não vai poder me fazer dano nenhum. Se a morte não existir, nós não precisamos dessa mesa. Se a morte não existe, eu não preciso do pão, eu não preciso do vinho, eu não preciso desse ritual ordenado pelo próprio Cristo, que sofreu a morte por nós. Mas nós estamos aqui diante da palavra do Senhor, que fala da morte. Que fala como Jesus venceu a morte. De como ele driblou os grilhões e os ferrolhos e as correntes da morte. E só ele, e somente ele, podia fazer isso, porque ele é a vida. Não é por acaso que ele levanta sua voz em alto e bom som para dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E na vida de Cristo está a nossa vitória contra a morte. Aleluia. E interessante que
O diabo que veio para matar, roubar e destruir, não tem poder contra a vida do Filho de Deus. Bendito seja o teu nome. Quando o homem pecou, nós aprendemos no nosso discipulado, aquele leitinho, né, que nós aprendemos no discipulado, que quando nós caímos, que o homem caiu, ele morreu. Morte espiritual, morte física e morte eterna. O que é a morte espiritual? Estamos separados de Deus. Não temos mais comunhão com Deus. Vivemos apenas a nível da alma, dos sentimentos da alma. Mas aos olhos de Deus, somos vivos mortos. O que é a morte física, a gente entende. A gente entende que temos um tempo determinado por Deus para a nossa existência sobre a face da terra, e esse tempo agora é de 70 anos, diz a palavra. O que passar disso é cansaço e enfado. E o que o homem faz para tentar driblar essa situação? Ele projetou um esquema para viver um pouco mais. Comida saudável, academias, saia da fritura, saia da carne gordurosa, não é assim? Coma legumes, coma soja, tome leite desnatado. Ora, as crianças de antigamente tomavam leite integral ao quadrado, porque saía da vaca. Aquela gordura, aquela nata, e viviam 100, 120 anos. Agora fala assim, tome leite desnatado. Não coma carne vermelha. Esse negócio de carne vermelha, eu sou um fã de carne vermelha, irmão, que eu vou te falar, acho que só o Juninho é mais fã que eu. O Rogério também é, outro dia eu vi que o Rogério é fã de carne vermelha. Quem é fã de carne vermelha aqui? Levanta a mão, vamos ver. Nossa, tem gente mentindo aí, hein? Não pode mentir na casa do Senhor, né? E de repente a sociedade faz um ritual ao corpo. Um ritual ao corpo. Mas contra tudo isso, o apóstolo Paulo levanta a sua voz. Já pensou o apóstolo Paulo no século 21 levantando a voz e dizendo: o exercício físico para nada aproveita, ou para pouco aproveita. Mas aí eu faço porque eu quero viver pelo menos 10 anos a mais. Você quer viver 10 anos a mais? Peça para Jesus. O rei Ezequias pediu e viveu 15. E os homens vão para os espelhos e mostram seus músculos para eles mesmos. Um ritual ao corpo. E as mulheres se olham. Não é assim, Lucas? Você já viu sua mamãe se preparar para vir na igreja? Um ritual ao corpo para poder viver um pouco mais. Aí também tem aquela famosa cirurgia, né? De lipoaspiração. Tira as gorduras aqui, tira ali, tira da perna. Nós queremos estar pomposos. Não é assim? Não é? Não é, irmão? Tudo isso é uma busca desenfreada para vivermos um pouco mais. Mas se passar dos 70, quando chegar nos 80, todo o seu exercício vai por água abaixo.
porque o caixão te espera. Aí você vai para o caixão bombado. Aí vão precisar de um caixão maior. Você vai estar mais pesado. Aí depois que passar 24 horas, você voltou ao que você era antes. Inchado. A bochecha está assim estourando, os olhos estão arregalados. E não vai adiantar nada, todo aquele esforço de academia, de frutinhas. Eu vou falar uma coisa sobre a carne vermelha, irmãos. Eu acho que todo abuso é pecado, até de legumes. E comer legumes e verdura parece estar mais caro do que comer carne. Vai lá comer uma comida saudável para você ver quanto que você deixa no mercado. Você não acredita. Aí o diabo vem e fala, para de comer carne vermelha, hein? Mas a carne vermelha, quem Deus foi Deus. E ela tem as suas vitaminas que não se encontram em nenhum outro lugar. Nenhum outro lugar. Pode comer carne vermelha, irmão. Com moderação, pode comer. Mas o fato é de que nós vamos enfrentar a morte. E eu quero fazer essa pergunta para você nesta manhã. Você está preparado para enfrentá-la agora? Ou se você soubesse que ela está vindo ali, você iria se jogar no chão e começar a pedir o perdão de todos os pecados que você comete? Ou se você visse ela chegar, você ia se alegrar e dizer, antes da morte, Jesus é quem está vindo. Foi assim a morte da minha avó. No quarto do hospital. Não foi, mãe? Sorrindo. Jesus está chegando. Aleluia. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Bendito seja o teu nome, Senhor. Eu não preciso ter medo da morte, porque eu já não estou sobre o mais, eu não já estou mais sobre o estigma da ira vindoura. Cristo já me resgatou. Cristo já te resgatou. Cristo já venceu, Cristo já morreu, e nós estamos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, e lá a morte não pode me alcançar. Eu preciso sair desse plano terreno para estar nas regiões celestiais, onde a morte já não pode mais me tocar. Aleluia. Aqueles que vivem no plano terreno sempre estarão apreensivos com a morte. E sempre estarão procurando algo que os possa livrar. Mas esta morte só pode ser vencida em Cristo Jesus, o Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Eu criei, você creu, então não vamos perecer, porque o sangue de Cristo nos cobre do poder da morte. O sangue de Cristo nos garante a vitória. Canta comigo.
Teu sangue garante vitória, Jesus. Garante vitória. Teu sangue garante vitória, Jesus. Garante vitória. Eu fui comprado por um preço muito grande, e esse preço foi o sangue derramado lá na cruz. Eu fui comprado por um preço muito grande, e esse preço foi o sangue derramado por Jesus. Garante vitória, Jesus, aleluia. Garante vitória, teu sangue garante vitória, Jesus. Garante vitória. Vitória sobre a morte, vitória sobre o pecado, vitória sobre a carne e vitória sobre o mundo. Aleluia. Não viveremos a morte eterna, a separação definitiva com Deus, porque Ele nos resgatou e pagou um bom preço. Mortificai então as obras da carne, porque pelo sangue de Cristo é que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver. Não foi com ouro, nem prata, nem pedras preciosas, mas mediante o sangue poderoso de Jesus Cristo é que podemos estar aqui neste lugar, usufruindo da vida incomparável que Cristo tem para a sua igreja. Aleluia! Diante dessas verdades, algumas frases que nós lemos aqui, que fogem até ao nosso próprio entendimento. No versículo 4, diz que Deus é rico em misericórdia. E para poder elucidar esta riqueza de misericórdia, o apóstolo Paulo diz do grande amor com que ele nos amou. Isso expressa a riqueza da sua misericórdia. Por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Nesta manhã, meu amado irmão, você está diante de um Deus que é rico em misericórdia, que te ama com amor insondável, a ponto de te levantar da morte. O nosso caixão se chamava delitos e pecados. Mas Ele abriu o caixão chamado delitos e pecado e nos tirou de dentro dele, porque Ele é rico em misericórdia. Aleluia! Diga obrigado, Senhor, porque o Senhor é misericordioso. Há uma outra expressão aqui que me faz coçar a cabeça. Versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Esta palavrinha suprema
É a questão aqui que eu quero falar. Porque nós sabemos que somos salvos mas nós não somos salvos só pela graça. Nós somos salvos pela suprema graça. Suprema riqueza da sua graça. O que é supremo? É isso que eu tenho que analisar. O supremo é aquele que está acima de qualquer coisa. É a coisa mais importante que pode ter. Nada está acima do supremo. Nada pode se colocar acima do supremo. E quando a palavra se dirige à graça, que é fundamentada no amor, ela diz suprema. Porque não existe nada superior a isso. E eu tentei entender isso, de graça. O que uma pessoa morta pode fazer por si mesma? Responde para mim, irmão. Se você está dentro de um caixão, o cara está lá no caixão, o que aquela pessoa pode fazer por si mesma? E o que ela pode fazer para as pessoas que estão ao seu redor? Nada. Absolutamente nada. Morto é morto. Não tem vida, não tem ação, não tem movimento, não tem vontade. Nada. Nisso consiste a graça. Você não podia fazer nada por você. Você estava morto. Então eu fiz, diz o Senhor dos Exércitos. Como você não podia me alcançar, como você jamais poderia me tocar, você jamais poderia cantar louvores para mim, você estava inabilitado para conhecer o meu reino. Então, o Senhor teve misericórdia de ti, aleluia. O Senhor teve misericórdia de mim, de nós. Eu sou o Supremo Deus. E como Supremo eu ordeno que a morte não terá poder sobre aqueles que creem no meu nome. Ele abriu a tampa do caixão e me fez levantar e ressuscitar e me assentar com Ele nas regiões celestiais. Graça, suprema riqueza da sua graça. Existe uma coisa que acontece no nosso coração, que é um mistério, sabe, irmãos? A gente recebe a graça do Senhor, e conforme a gente vai caminhando, a gente vai se achando mais bonzinho. Eu poderia até citar aquele versículo de glória em glória, de fé em fé, não é? De fé em fé, de glória em glória, somos transformados à sua imagem e semelhança. Isso, a princípio, parece assim: eu estou ficando cada dia melhor, não é? Eu estou ficando cada dia mais bonzinho. E de repente pode haver um orgulho santo dentro do meu coração a dizer: você está bem. O que você faz é o suficiente. Olha que legal, você atende os anseios e os apelos do Senhor.
Eu já fui tentado a isso também, irmãos, de me sentir um herói dentro da igreja. Eu faço, ninguém faz. Eu visito, ninguém visita. Eu oro, ninguém ora. Muitas vezes eu me vi no lugar daquele publicano que orava com o fariseu. Graças te dou, Senhor, porque eu não sou como esse. Jejuo 2 vezes por semana, entrego o meu dízimo. Nessa escalada de fé, às vezes somos tentados a achar que somos melhores do que alguém. Por um trabalho que fazemos ou por uma dedicação que vivemos. Mas aí um dia eu me deparei nesse pensamento com o apóstolo Paulo dizendo: miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? E me deparei com as palavras do apóstolo Paulo dizendo: eu sou o principal de todos os pecadores. E eu pensei, peraí, eu preciso refletir nisso. De fé em fé e de glória em glória, somos transformados à imagem e semelhança de Deus, mas conforme eu estou crescendo, eu vejo Paulo quase que na sua velhice dizendo: eu sou o principal dos pecadores. Eu vejo Paulo dizendo: miserável homem que eu sou, não era para eu me gabar enquanto eu crescesse. Não era para eu me sentir bem. E fiquei pensando e orando e buscando o Senhor, até que o Espírito Santo, pelo menos penso assim, me elucidou. Quando nós pensamos que estamos crescendo e estamos melhorando, nós sempre pensamos a nível de mente humana. Nos confrontos que temos com as pessoas da sociedade que vivemos. Mas quando Deus me olha, o parâmetro não é a sociedade que eu vivo, o parâmetro é a sua santidade. Então o que acontece? O crente que é transformado, eu quero que vocês prestem atenção nisso, irmãos. O crente que é transformado de fé em fé e de glória em glória, o parâmetro da análise do seu coração é Deus. E por mais que ele seja transformado, ele olha para Deus e ele diz: miserável homem que eu sou. Eu sou o principal de todos os pecadores. Então, ele quer crescer mais. De fé em fé, de glória em glória, ele vai buscar mais aperfeiçoamento. E quanto mais ele chega perto de Deus, mais ele vai dizer: miserável homem que eu sou. Quando uma pessoa, e eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso também. Quando uma pessoa crente acha que é bonzinho, que faz tudo direitinho, que não faz isso, que não faz aquilo. E quando ela abre a boca para dizer: ninguém me julgue, essa pessoa está afastada de Deus, como o Oriente está do Ocidente. Porque é o caminho inverso. Porque quem não cresce de fé em fé e de glória em glória, vai se comparar sempre à sociedade que vive.
e vai aceitar o padrão do seu próprio coração para o que é a verdade, para o que é honesto e para o que é necessário para se salvar. Então, diante desta mesa, diante do corpo de Cristo, eu não posso aniquilar que a suprema riqueza da graça do Senhor é o árbitro dos meus movimentos. Longe de mim achar que sou bonzinho. Longe de mim abrir a minha boca e dizer ninguém me julgue. Porque isso traria muitos insídios de que eu estou afastado tremendamente de Deus. Quem é que está quase que colado com Deus? Quem é que abraça Deus? Quem é aquele que goza da presença de Deus? É aquele que constantemente diz: eu sou o pior de todos os pecadores. Eu não te mereço, Senhor. Eu não mereço o que tu fizestes por mim. Ele toma o espírito que havia em João Batista e disse: eu não sou digno de me abaixar e amarrar os cordões das suas alparcas. Ele toma sobre si a oração do publicano, enquanto o fariseu o desprezava. Ele dizia em alto e bom som: Senhor, seja propício a mim, porque eu só posso caminhar, porque a tua suprema graça está sobre mim. A riqueza da tua misericórdia é que pode fazer diferença na minha vida. Mas essa pessoa que tem esse clamor no coração, essa pessoa que se sente o mais miserável de todos os homens e o principal de todos os pecadores, por incrível que pareça, ela que é feliz. Ela tem prazer no Senhor. Ela tem prazer em Jesus. Ela tem prazer de vir à igreja e orar. Ela tem prazer de vir na igreja e estudar a palavra. Ela tem prazer de abraçar os irmãos. Ela tem prazer de orar na sua casa. Ela é feliz. Os que se acham bonzinhos, acham que aquilo lá está bom, então não precisa de mais nada. Uma receita de felicidade, uma receita de prazer e gozo no Senhor, é se sentir o mais miserável de todos os homens. Eu não sei se você vai entender isso. É se sentir o principal de todos os pecadores. É saber que todos os outros são superiores a você. E que você é o último. É o primeiro passo para a felicidade. É o primeiro passo para tornar esta ceia algo aprazível, de um quebrantamento total do espírito diante do Senhor, de saber que a renúncia da própria vida é a morte para o mundo, é a morte para as coisas do mundo,
e a vida plena para o Senhor Jesus. Oh, amados! Que tipo de fé que Jesus estava clamando quando ele dizia: porventura acharei fé na terra quando eu voltar? Que tipo de fé que estava ali na mente de Jesus? Que o grande Deus, rico em misericórdia pelo seu grande amor com que nos amou, que o grande Deus que tem em si a suprema riqueza da graça, que agiu em nós quando estávamos mortos, sem que pudéssemos fazer nada por nós mesmos, através do seu Espírito, te convença. O que é a vossa vida? É apenas um vapor que sobe e logo desaparece. Te convença que a verdadeira vida ainda está por vir. As convicções kardecistas e ateístas, e de todas as outras istas que tem por aí, cairão por terra. Porque o prêmio daquele que viveu a riqueza da misericórdia e a suprema graça do Senhor pelo seu amor, será a ressurreição. Se morrestes com Cristo, ressuscitareis com Ele, aleluia, para a glória eterna. E então eu poderei dizer como Paulo diz: ó morte, onde está a tua vitória, ó morte? Onde está o teu aguilhão? Fostes vencida pelo poder do sangue de Jesus Cristo, o Senhor, agora e para sempre. Amém. Que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor Salvador Jesus e a comunhão do Espírito estejam com todos vós, agora e sempre. E a igreja diz amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai na tua força, em nome de Jesus.